Oi, tudo bom? Voltando hoje com os vídeos sobre ansiedade, que a gente está. Eu estou gravando vários vídeos falando do tema da ansiedade, esse grande bicho de sete cabeças, que, como a gente viu no primeiro vídeo, ele está colocando o Brasil no primeiro lugar aí da ansiedade, como o Brasil, o país mais ansioso do mundo. Então é um problema muito sério de saúde mental e de saúde também, porque como vocês vão ver em alguns outros vídeos, eu vou poder mostrar para vocês como que essa resposta de ansiedades, de estresse, de crises de ansiedade podem fazer um dano imenso ao organismo da gente, tá? Tanto na parte física como na parte mental, psicoemocional. Hoje a gente vai estar falando dos fatores desencadeadores. E assim, eu percebo na minha prática clínica que existem dois fatores bem distintos e que depois a gente vai estar falando, não sei se hoje, mas vai estar falando em algum momento, de como eles se combinam e de como a gente lida com tudo isso. Eu chamo de fatores endógenos e fatores exógenos. O que é que desencadeia as crises de ansiedade ou um quadro de ansiedade, né? Tem questões que acontecem dentro da gente, que acabam acionando o nosso cérebro. O nosso cérebro não precisa de estar acontecendo alguma coisa aqui fora, na realidade, para ele ter essas respostas, esses mecanismos de respostas bioquímicos e neuronais, e aí ele vai desencadear toda aquela quantidade imensa de respostas bioquímicas que a gente já falou nos outros vídeos, e todos os sintomas. O que é que faz desencadear isso é toda e qualquer vivência que o nosso sistema nervoso capte de alguma forma que você está numa situação de insegurança, de apreensão, de tensão ou de medo. Essas sensações e essas emoções, quando percebidas pelo nosso organismo, ela vai gerar uma resposta bioquímica e neuronal, que é o que desencadeia a situação de ansiedade pelo cortisol, que é o que a gente já falou. O que é importante entender é que o que pode desencadear é qualquer situação ou pensamento ou vivência interna que acione esse sistema. Então, é muito comum o que a gente chama de fatores endógenos, o desencadeamento acontecer por sentimentos, acontecer por sensações, sensações físicas, sensações emocionais, uma percepção de um ambiente que seja inseguro, não é? Quando você está num lugar e te dá uma sensação de insegurança, pensamentos muito negativos, ou pensamentos, vamos dizer assim, quando a pessoa está sempre de uma forma muito pessimista, tudo que vai acontecer é de uma forma muito ruim, e se tem alguma coisa para acontecer, com certeza vai ser negativa ou que vai trazer algum problema para essa pessoa. Essas vivências de perceber-se inseguro, mas efetivamente não está acontecendo nada para que te trazer essa insegurança, né? O fato que pensar muito também aciona muitos sentimentos. Se a gente ficar aqui conversando sobre coisas, vão desencadear um tipo de sensação e de sentimento, o teu corpo vai reagindo a essas sensações. Então, se a gente falar muito sobre comida, a gente provavelmente vai ficar com fome ou vai ficar com a sensação de querer comer alguma coisa gostosa que a gente relatou sobre a comida. Então, o nosso cérebro, ele acaba imaginando e percebendo essa imaginação como real e ele começa a fazer funcionar e ativar todos os mecanismos de defesa, que levam a gente a um estado de ansiedade, que é um estado que está comunicando para a gente que alguma coisa não está bem, até entrar nas crises e toda a sequência que acontece, como a gente já explicou. As pessoas que têm uma sensação de pouca percepção corporal, ou seja, são pessoas que estão mais no pensamento e menos na percepção do que está sentindo, de como está sentindo, vamos dizer assim, está menos corporizada, menos percebendo o seu corpo, elas têm uma tendência a ficarem mais ansiosas, porque elas acabam ficando só com um parâmetro do que seria o pensamento, daquilo que ela está pensando, que ela está imaginando. Normalmente, esse desequilíbrio traz reações de ansiedade por falta de contato com o corpo e com a percepção do meio ambiente e do seu corpo inserido nele. É isso que vai te trazer uma presencialidade e uma vivência de realidade. Então, só o pensamento pode pensar coisas, imaginar coisas que jamais vão acontecer. Eu costumo dizer que 90% do que a gente pensa ou mais
nunca vai acontecer, mas é capaz de gerar uma série de perturbações emocionais dentro da gente. Então, a qualidade de como eu me percebo, a qualidade de como eu penso, é um fator desencadeador. Uma parte do tratamento também seria tá vendo o que acontece, por que que a pessoa tem esse tipo de padrão na resposta sobre as coisas que acontecem, ou como ela vive ou como ela sente. É importantíssimo a forma como você se relaciona mentalmente, como você lida mentalmente com o seu pensamento, com as sensações e as percepções que você tem, que normalmente são muito negativas. Então, excesso de pensamento, sempre a sensação pessimista, a vivência de que tudo vai dar errado, a sensação de insegurança e de medo, às vezes sem ter nada que esteja trazendo isso. Às vezes a pessoa está dentro de casa, num ambiente seguro, e ela está se sentindo insegura. Isso vai gerar o desencadeamento de uma situação de ansiedade e depois pode chegar a uma crise de ansiedade até chegar a ter uma crise de pânico. Isso já seria mais patológico, quando a pessoa já está vivendo uma situação de que ela não está tendo nada concreto para que leve ela a estar assim. É como se o estado mental dela que propiciasse o ambiente propício para desenvolver essas crises. Então é muito importante a gente estar controlando ou entendendo como está funcionando a mente da gente, né? Perceber os padrões. Agora a gente tem também uma série de fatores que são externos a nós, que é independente de como eu lido com essas sensações. É claro que se eu lidar de uma forma melhor, eu vou lidar melhor com essas questões de ansiedade, né? Mas os fatores exógenos são todo e qualquer fator de possível experiência que você vive em relação às pessoas, ao seu trabalho, ou até mesmo com relação afetiva, ou com relação a lazer mesmo, ou até acadêmico na faculdade ou na escola, onde for, que possa te trazer uma sensação de medo e insegurança. A evolução trouxe para a gente esse mecanismo sensorial todo que nós temos, de percepção sensorial, através dos nossos sentidos, é justamente para estar meio que como um radar, percebendo uma série de coisas fora da gente, antecipando o que possa estar acontecendo, para a gente poder se proteger. Então, essa relação da percepção do meio também é muito importante, porque ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de uma forma consciente, onde eu percebo o que está acontecendo, eu tenho consciência que eu estou num lugar que me dá medo, que uma pessoa está sendo agressiva comigo, ou está falando de uma forma hostil comigo, ou está sendo invasiva, e isso eu estou percebendo que está gerando em mim. Eu também posso estar numa mesma situação, num ambiente onde o meu sistema nervoso está percebendo uma insegurança, está percebendo questões que podem me trazer algum problema de ameaça, né? E ele já manda essa resposta neurológica para o cérebro que vai desencadear o eixo HPA e o sistema nervoso autônomo e todas aquelas respostas e os sintomas. Então, quanto mais essa resposta que eu estou falando, que é quando acontece sem você ter consciência, a gente chama isso de neurocepção. É quando teu sistema nervoso percebe algo que você conscientemente não está percebendo. Muitas pessoas entram em crise de pânico porque o sistema nervoso vai percebendo e vai acionando e a pessoa não está se dando nem conta. Esse é um dos problemas de não estar tão atento a si mesmo, tão consciente de si fisicamente e emocionalmente, como a gente falou nas questões endógenas. Agora, todo esse aparato que a gente tem, ele é feito exatamente para isso, para nos antecipar situações que a gente possa estar lidando com isso. E esses fatores, principalmente relações afetivas que são não saudáveis, relações tóxicas, abusivas, né? Uma relação no trabalho onde você passa por situações de humilhação ou onde você está sempre sendo colocado para baixo, você nunca dá conta, você não consegue, ou você tem muita pressão, excesso de trabalho, com poucos recursos, com uma limitação grande de tempo, isso pode gerar quadros de ansiedade, né? Mas nas relações, a qualidade das relações afetivas, elas podem estar acionando em nós sensações que são capazes de acionar toda essa resposta de defesa, de adaptação ao estresse e à ansiedade. Então, o estilo de vida da gente ele vai poder, de uma certa forma, piorar isso na gente ou melhorar. Fatores
na nossa forma de viver, como o sedentarismo, sono de péssima qualidade, tem pessoas que dormem muito pouco, né? Uma alimentação muito pouco saudável, também pode gerar uma resposta no nosso organismo que propicie um estado deixando você numa situação para ansiedade. Existem muitos alimentos que excitam a mente da gente, porque são excitotóxicos. Na verdade, às vezes não são nem alimentos, são aditivos químicos que vêm junto com a comida industrializada, né? E aí essas substâncias podem gerar quadros ansiógenos. Então, dentro desse estilo de vida, você tem atividade física, sono, alimentação, as relações afetivas de qualidade. Se você tem relações que você se sente amado e você ama também as pessoas, isso determina muito a saúde mental de uma pessoa e isso ajuda muito, vamos dizer assim, na prevenção de desenvolvimento de doenças mentais e emocionais. Previne inclusive degeneração do nosso sistema nervoso. As relações saudáveis são muito importantes como protetoras do nosso organismo. Hoje tem muitas pesquisas assinalando isso na neurociência, o quanto é importante relações que sejam de qualidade, né? A alimentação, ela vai trazer também uma série de questões nesses alimentos industrializados, que são substâncias químicas que são usadas que compõem para dar um cheiro, dar a cor, ou para estabilizar, ou para dar mais sabor, ou para poder manter uma longevidade maior do produto na prateleira, esses aditivos químicos, muitos foram estudados e já se sabe que eles são excitatórios, ou seja, eles levam o seu cérebro a um estado de excitação. Entre esses alimentos, que não são alimentos, que são aditivos químicos, nós temos os corantes alimentares, o açúcar, a glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor, que é o, vamos dizer assim, o sazon, o ajinomoto, o quinor, aqueles temperos prontos à base de glutamato monossódico, eles são excitantes do cérebro, eles vão trabalhar lá no hipotálamo, que a gente estava falando, que é o hipotálamo que desencadeia uma série de respostas, né? Aí hormonais, nesse processo de ansiedade, né, e de estresse. Nós temos também, além disso, a cafeína. A cafeína ela estimula demais o cérebro. Então, hoje eu recebo pessoas no consultório que tomam muito energético, que na verdade não tem nada de energético. Ali é cafeína com taurina, né? Então, vai levar um quadro que a cafeína leva, que é uma palpitação, que é um, vamos dizer assim, um acionamento do sistema simpático. Eu já recebi pessoas no consultório que estavam se tremendo, tendo uma crise de ansiedade imensa, e depois que, através de exercícios e de conversa, ela entra num estado parasimpático e começa a conversar, ela me relata que ela estava tomando, sei lá, 2, 3 latinhas de energético por dia, mas toma muito café também. E toma muito refrigerante, principalmente os refrigerantes. Os refrigerantes têm 3 coisas que excitam demais o cérebro, que é o açúcar, a cafeína e o corante. São 3 excitotóxicos, assim, muito fortes para o cérebro, já estudados, né? Então, se você está tendo crises de ansiedade, eu te aconselho a não consumir alimentos que tenham essas coisas. A pessoa melhora muito, eu tenho pacientes que melhoram em menos de uma semana. E isso são as questões que vão piorar o teu organismo, né, pela excitação que traz, que vai gerar um quadro muito mais propício para um quadro de ansiedade ou de crise de ansiedade em função do acionamento do sistema nervoso simpático, né? Existem também algumas medicações que podem deixar a pessoa tendo quadros de pânico. Então, existem alguns remédios para dor. Eu não vou falar nomes aqui, porque não vem ao caso. Isso você teria que procurar um médico, se é caso você tome algum tipo de remédio, que se saiba que ele pode desencadear crises de pânico. Tem remédios que são para dor, que tem vamos dizer assim, umas moléculas que trazem uma resposta para algumas pessoas que levam a ter quadros de pânico. Normalmente são remédios já mais próximos a uma dor muito intensa que a pessoa pode estar sentindo fisicamente. Eu já tive casos de pacientes que estavam tomando esses remédios e eles começaram a desenvolver crises de pânico. O médico trocou o remédio por um outro e isso parou. Então, isso também pode estar acontecendo. Isso é um fator desencadeante de crises de pânico e de ansiedade, né? Alguns medicamentos podem ter essa capacidade, principalmente esses que são analgésicos, esses que tiram a dor. Algumas drogas também podem trazer situações de ansiedade e pânico, né? Então, você tem aí a cocaína, você tem heroína, você tem a maconha, que pode estar levando você a um estado também paranoico, um estado ansioso e que te leva
a desencadear todo o sistema que vai te deixar de novo naquela relação de luta e fuga que a gente já conversou tanto nos outros vídeos. A maconha, por exemplo, ela tem o CBD e ela tem o THC. Algumas pessoas, quando fumam, e é uma maconha que está com muito mais THC, ou seja, tem uma concentração de THC muito alto, algumas pessoas entram num estado muito ansioso e podem ficar, inclusive, paranoicos. E aí elas começam a entrar e acionar todo esse sistema do medo, da ansiedade, das crises. As drogas, dependendo de como a pessoa reage a elas, porque as pessoas não reagem de forma igual, né? Elas podem levar a crises de pânico e crises de ansiedade bem intensas. Claro que você deixando o uso dessa droga ou usando uma maconha com menos concentração de THC, se isso traz problema para você, você vai conseguir viver a experiência dela como você quer, sem ter crises de pânico, né? Então, eu acho que esses são os principais fatores que trazem o desencadeamento, crises de pânico e crises de ansiedade. A forma como você vai lidar com as coisas que acontecem na sua vida podem piorar, ou seja, levar você a esse estado, ou não deixar você ter esse estado tão intenso. Claro que vai depender ao que você está exposto e ao como você vive e como você lida com isso. Cada pessoa é diferente uma da outra, e aí que entra a importância de um processo psicoterapêutico, que é o que nós vamos estar falando num outro vídeo. A importância que tem a gente ter uma psicoterapia, porque por baixo de toda essa ansiedade tem outras questões que podem estar ajudando a trazer respostas para uma crise de ansiedade que são mais inconscientes, né? Processos traumáticos e abusos, que aí a gente tem que ir trabalhando. Mas, de qualquer maneira, pessoas que têm uma situação de ansiedade, um transtorno já patológico com ansiedade, com crises, seria importante procurar ajuda de profissionais. Num primeiro momento, eu acho que é importante um psicólogo, dependendo da avaliação do psicólogo, se for necessário um psiquiatra, mas é importante entender que é tratável e que a gente pode modificar isso. Eu tenho pacientes que chegam aqui no consultório indo 2 vezes por semana parar numa UPA ou num hospital e depois que começa o processo de psicoterapia, eles conseguem se regular, eles conseguem trabalhar e aí sim começa a verdadeira psicoterapia, que é quando já não está tendo as crises de ansiedade e começa a entender, no caso dessa pessoa, o que é que está fazendo e como ela está lidando. No próximo vídeo, a gente vai estar falando de quais são as consequências que uma vivência patológica da ansiedade, uma predominância de um estado simpático dominante, essa predominância de muito cortisol no sangue, o que ele pode trazer física e emocionalmente para o ser humano. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo.